do Congresso Brasileiro, a comissão da Câmara aprovou o projeto que proíbe o uso de celular em escolas públicas e privadas. Conforme o texto, o uso será proibido dentro das salas de aula e também nos intervalos. A utilização do aparelho só será permitida para fins pedagógicos ou didáticos. Ela foi aprovada na Comissão de Educação, agora ela vai seguir para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para depois ser votada em plenário. Mas há uma ampla discussão nesse momento no meio educacional a respeito disso. E a gente convidou a participar conosco aqui do nosso programa o secretário de Educação. Ele já foi secretário de São Paulo, mas agora ele está lá no Nordeste brasileiro. Ele é secretário de Pernambuco. Estou falando do professor educador Alexandre Schneider, que está aqui conosco como educador, como secretário e como pai também, né, professor? Exato. Bom dia, bom dia ainda. Seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabíola, Josias, Sakamoto. Muito bom falar com vocês. E aí, tem que proibir ou não o celular na escola? É, particularmente, eu sou contra a gente usar a lei para resolver essas questões, né? Eu acho que, primeiro, é preciso que a escola proíba o uso do celular lá. Mas eu prefiro que a escola tenha uma discussão com os pais, com os estudantes, adote regras, para que o celular não seja utilizado. Então, ter a lei ou não ter a lei, por exemplo, aqui em Pernambuco a lei existe há muito tempo, né? E a gente ainda tem problemas, vez ou outra, em algumas escolas com o celular sendo utilizado. Então, o ponto é, a gente precisa olhar para o quanto o uso das telas é prejudicial para os nossos estudantes, o quanto o uso do celular dentro da escola ele é não só prejudicial aos estudantes, mas também ele é prejudicial ao ambiente da sala de aula, né? Para um professor que está ali dando aula, ver um menino, uma menina usando o celular, não prestando atenção na aula, também é ruim. Agora, eu preferiria que a gente fosse mais capaz de resolver essas questões e educar também os pais, né? Para que eles, desde cedo, possam fazer com que o celular seja algo seja feita uma dieta de telas, como a gente faz do açúcar, como a gente Ah, faz de uma série de coisas. Alexandre, professor, o senhor levanta um ponto que é importante. O senhor diz, em Pernambuco já existe uma lei estadual. E não é só em Pernambuco, tem leis aí, país afora. No entanto, o celular continua sendo utilizado, né? Agora estão esboçando ali uma lei federal. Passou na comissão, mas ainda tem um longo período. A simples aprovação da lei vai levar a uma disciplina adequada desse tema? Aprovou-se uma lei federal e, por um passe de mágica, o problema se resolverá? Olha, Josias, a gente é pródigo em achar que a aprovação de leis mudam o Brasil, né? E sabe que muitas vezes elas não são. Eu acho que não. Eu acho que o que importa agora seja a escola pública ou seja a escola privada, a gente começar um movimento de conscientização, de trabalho com os pais e com os estudantes, de mostrar a importância da gente ter. Veja, quantas vezes a gente vai a um restaurante e vê o pai com filhos pequenos emprestando um dispositivo qualquer para, entre aspas, poder conversar, né? Ou quantas vezes a gente encontra adolescentes, um conversando com o outro no mesmo ambiente, usando o celular. Essa é uma questão que existe. Agora, ela muda se a família e a escola trabalharem conjuntamente. Eu tenho um filho de 16 anos, né? E tenho essa questão em casa, essa discussão em casa. E muitas vezes ele fura o nosso bloqueio, vamos dizer assim. A gente precisa estar bastante atuante. Essa é uma questão que não se resolve com uma lei. Agora, as escolas podem adotar alguns procedimentos. Por exemplo, a escola pode, eventualmente, ter a regra de recolher os celulares na entrada. Isso é possível fazer e não é errado se essa regra for previamente combinada com os alunos e com as suas famílias. Aonde tem armário, por exemplo, pode deixar no armário da escola. Ou deixar o celular na mochila. Enfim, esses combinados precisam existir. E, sobretudo, começar mais cedo a entender que talvez seja melhor retardar
a entrada das crianças no uso dos dispositivos eletrônicos, que é o contrário do que se faz no Brasil, em especial nas classes mais altas, e que depois acabam pedindo à escola para que proíba algo que é um comportamento que poderia ser diferente se o seu filho tivesse sido melhor educado. Alexandre, 11 bom dia. horas, 11 horas e 58 minutos. Eu queria só trazer aqui algumas falas importantes. Sakamoto, eu já retomo com você com a sua pergunta. Só queria retomar aqui uma fala do ministro da Educação a respeito disso. O ministro da Educação, ele falou a respeito da proibição dos celulares. Ele disse, inclusive, que é preciso dar limites para crianças e adolescentes no uso dos celulares. Na reunião ministerial do G20, ontem em Fortaleza, ele confirmou que é consenso dentro do Ministério da Educação a necessidade de vetar os aparelhos nas escolas, principalmente em sala de aula. A pasta desistiu de apresentar uma proposta própria de alcance nacional e optou por aproveitar os projetos de lei que já tramitavam no Congresso, por um desgaste também do governo, né? Mas, no entanto, ele deixa muito claro a opinião. E é curioso como a gente une isso também à opinião das pessoas, da sociedade como um todo, né? O que você acha? A gente acabou de colocar uma enquete no ar. Se você quiser participar, vai lá. Eu quero muito o seu voto também e a sua opinião. O que você acha sobre o uso de celular em sala de aula pelos alunos? Lembrando que essa proposta que está em discussão no Congresso é a proibição do uso de celulares tanto em escolas públicas quanto privadas. Seria proibido para todos, né? E aqui, o uso de celular em sala de aula, a gente pôs aqui sala de aula, né? 86% contra. E sou a favor, 14%. É o que diz aqui o pessoal que está votando conosco na nossa enquete. Tem muita gente comentando também aqui. A Marilene, ela fala, eu acho sim que precisa de lei, porque senão as pessoas não vão respeitar. A Alexandra diz, todo mundo usa o tempo inteiro, até os pais, os avós e os bisavós. Vai ser um grande desafio, que é justamente o que o professor, o secretário Alexandre Schneider estava falando, que não basta só tirar das crianças, os pais não estão largando o celular. Os avós não estão largando o celular. E as crianças veem isso, inclusive, na sua casa, no seu dia a dia. E aí não tem jeito. Vai lá, Sakamoto, faz sua pergunta para o secretário Alexandre Schneider. Alexandre, tudo bem? Bom dia para ti. Agora, boa tarde, né? Virou meio-dia. Alexandre, você falou que da lei, né, que está em vigor em Pernambuco, eu acho que é aquela lei de 2015, né? Eu queria saber, vocês já têm dados? A lei já produziu dados, que são 9 anos, né? Dá para analisar a diferença de comportamento a depender da escola, se a escola é urbana, se ela é do interior, se tem uma diferença de comportamento a depender da classe social das pessoas daquela região que frequentam aquela escola. Quantas escolas de fato conseguem aplicar a legislação e quantas não? Vocês têm números com relação a isso? Olha, Sakamoto, eu cheguei aqui vou fazer 4 meses agora, né? Eu não tenho esses números, o que eu tenho é o que os especialistas chamam de informações anedóticas, né? Quer dizer, eu converso com educadores, com professores, e muitos deles reclamam que os alunos não estão obedecendo em alguns lugares. A gente contratou, na verdade não contratou, está fazendo uma parceria com uma instituição que trabalha com saúde mental para eles fazerem um estudo com escolas que usam e que não usam, que tem a mesma característica, vamos dizer assim, para fazer essa experiência. Mas o que a gente tem de dados já, e já é sólido, não só aquele livro que virou um best-seller, né, Geração Ansiosa, que mostra os dados nos Estados Unidos, é que efetivamente o uso exacerbado das telas não faz bem aos estudantes, aos adolescentes e aos jovens. Na escola é muito evidente, né? Que assim, eu acho que se não for para um uso pedagógico, atrapalha, porque o estudante está ele está fora daquele lugar, né? Ele está ali de alguma forma para aprender, ele está fora, vamos dizer, ele está ausente a partir do momento que ele abre uma tela e passa a fazer qualquer atividade ali enquanto a aula está transcorrendo. Mas o mais grave não é só ele não assistir à aula, é o quanto vamos dizer assim, de falta de lugar no mundo que esse uso acaba
influenciando e acontecendo com esse estudante, né? Ele deixa, como pessoa, ele vai se desenvolver de uma forma pior, mais desatento, isso os números já mostram, com mais dificuldade de concentração, o que leva a problemas futuros, não só na escola, como no mundo, no mercado de trabalho, etc. Por isso que eu acho que, assim, tudo bem, podemos ter uma lei, mas ela não, vamos dizer assim, não vai garantir que os alunos deixem de usar, porque esse é um papel da escola, do educador e da família. E acho que a gente precisa de uma grande conscientização, e aí o Ministério da Educação poderia ajudar, né? Olhando para, olha, os pais têm um papel nisso, tem pai que dá o celular para criança com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos de idade. É, as escolas têm um papel nisso, e, sobretudo, a gente entender que não é só o uso em sala de aula que prejudica esses estudantes. Eu acho que isso é o ponto principal. E os pais, veja, é mais usual um pai, uma criança que vê um pai que bebe mais do que socialmente, eventualmente experimentar mais cedo o álcool ou o tabaco, e assim, o celular, as telas também são uma forma de vício, né? Então, eu acho que não adianta a gente ter uma lei se a gente não mudar a nossa perspectiva e não entender que a gente tem um papel de também educar os pais, né? Talvez eles não gostem de ouvir isso, mas é Agora, importante. professor, uma das dimensões sobre o debate no ensino no Brasil envolve a qualidade da aula, né? A atratividade da aula. É preciso tornar as aulas mais atrativas. Imaginou-se que equipamentos eletrônicos poderiam exercer esse papel, poderiam transformar as aulas, se bem utilizados, em um período mais atrativo para o aluno, né? Assim como os pais falham na administração do tempo dos filhos voltado para o celular, também a escola não pode estar falhando na má utilização desses equipamentos para efeitos pedagógicos. Existe uma forma de utilizar o celular de uma maneira benéfica do ponto de vista pedagógico, ou isso é uma ilusão? Não, não, não é uma ilusão, existe sim. Mas, na verdade, o grande erro que as escolas cometem é que eles não partem do que, qual é o meu objetivo com o uso desse equipamento. Não adianta eu entregar um computador, um tablet, etc., e continuar com uma aula sendo realizada da mesma forma, Isso. né? Então, no fundo, eu só estou potencializando um problema. Acho que a grande questão da atratividade, sobretudo do interesse dos estudantes, se dá na forma como a gente organiza a sala de aula, que ainda é a mesma de, sei lá, de quando eu passei, você passou, Sakamoto, Fabiola, que muitas vezes tem uma aula expositiva, ou os alunos expondo um trabalho numa tela, enfim. O que a gente precisa, talvez, é usar esses equipamentos, ou mesmo sem eles, Josias, trabalhar para que os alunos tenham atividades de colaboração, de construção de projetos conjuntos. Eu fui visitar uma faculdade aqui no Brasil, por exemplo, que usa tecnologia, e eu entendo que usa muito bem. O que eles fazem? O professor dá um ponto para os estudantes estudarem, você vê que é uma questão etária, né? Dá um ponto para os estudantes estudarem. Eles chegam na sala de aula, sentam em grupos de 6 e fazem uma prova no dispositivo que está lá à disposição deles. Um testezinho rápido. Muito bem. Esses resultados vão para o professor faz uma segunda, aplica novamente o mesmo teste, mas para discussão no grupo de 6 estudantes. Essas respostas chegam para ele. A aula começa, é uma faculdade de medicina, a aula começa a partir daquilo que não é comum entre os estudantes. Então, isso estimula os estudantes a, primeiro, compreenderem todo o processo, aquilo que leu, aquilo que não leu, se aprendeu, se não aprendeu, e ajuda, inclusive, o professor a começar de um patamar, que é um patamar que todos os estudantes, aquela base já foi, né? Agora, tem outras formas de usar também. O que não dá é para colocar um dispositivo e mostrar para os pais, olha como a gente é moderno, a gente tem robótica, a gente tem computador na sala de aula, e utilizar da mesma forma, dando para o estudante fazer um exercício, né? Eu acho que essa é a grande questão. Uma outra coisa que eu queria falar, só para a gente ver que a questão não é tecnologia. Eu me lembro muito bem, quando eu era secretário em São Paulo, fui numa escola na periferia,
A gente estava implantando o ensino de 9 anos. Foi um grande problema, porque as crianças pequenas foram mais cedo para a escola. E a Fabíola até deve lembrar, porque ela estava num outro veículo e ela me cobrou disso. Os alunos menores estavam em carteiras dos alunos maiores, eram crianças de 5 para 6 anos. Muito bem. O que a diretora da escola fez? Ela trocou os móveis da pré-escola com os da escola com os da pré-escola e colocou alunos em grupos de 4. E tinha uma sala com alunos enfileirados, como é o tradicional. Muito bem. A diretora da escola percebeu, em alguns meses, que esses meninos que estavam trabalhando juntos, o processo de alfabetização, e que estavam num ambiente que, vamos dizer assim, não rompia tanto com o ambiente que era o usual para a idade deles, estavam sendo alfabetizados mais rapidamente do que os meninos que estavam no modelo tradicional, uma criança atrás da outra, com a professora É, pedindo para o mundo ficar quieto. Então, assim, isso é tecnologia também, sem um é. dispositivo, né? Interessante você falar disso. Isso daí acontece na escola da minha filha. Eles têm os grupos que eles estudam juntos e isso dá um resultado super bacana. Um amigo ajuda o outro com a linguagem deles e tudo mais. Eu queria sair um pouquinho da história do celular e entrar numa outra questão, já que estamos falando aqui com o ex-secretário de Educação de São Paulo, secretário municipal de Educação em São Paulo, num assunto de um debate muito quente que está acontecendo na educação aqui do estado de São Paulo, diante da decisão do governador Tarcísio de Freitas de colocar em leilão, né, a administração e também a construção de escolas públicas em São Paulo. E aí vem uma decisão da Justiça. A Justiça suspendeu o leilão do governo de São Paulo, que entregou para a iniciativa privada pelos próximos 25 anos a construção, a manutenção e a gestão de serviços não pedagógicos em escolas estaduais. A decisão foi tomada em caráter liminar, ou seja, temporária. A ação foi movida pela APOESP, que é um dos sindicatos que representa os professores da rede estadual de ensino. O governo defende as licitações e deve, inclusive, entrar com recurso e contestar essa decisão da Justiça. Queria sua opinião, secretário. Você é a favor de colocar para a iniciativa privada a construção e também a manutenção e gestão de escolas públicas? Olha, depende muito do modelo, né? A princípio, eu não sou contra, Fabiola, se não forem os serviços pedagógicos. Por que eu não sou? Esses serviços já são privados, né? Quem constrói é um privado, quem mantém é um privado, quem faz a limpeza é um privado, quem faz a segurança é um privado. Então, depende muito do modelo. Eu não conheço o modelo do Estado em detalhe, mas, a princípio, eu acho que o governo do Estado está fazendo, pelo que eu li nos jornais, é uma concessão de serviços que não são educacionais, propriamente. E aí, eles vão ter a construção de algumas escolas e a operação dessas escolas, desses serviços, não pela própria secretaria, por vários contratos, mas com um só. Então, eu não vejo problema. Para o diretor da escola, inclusive, é até melhor, porque ele vai conversar com um fornecedor e vai ter que olhar o caderno daquelas obrigações que ele tem que ter, em vez de conversar com 5. O secretário de Educação e as áreas da educação vão ter que conversar também com um grupo menor de fornecedores. Agora, a questão disso aí, dessa licitação, ou deste modelo, que já existe em outros lugares no Brasil, é o primeiro. Aquilo que está sendo as obrigações do futuro vencedor, parece que tem um vencedor aí em São Paulo, né? Mas do vencedor da licitação, que vai assinar o contrato, tem que estar muito claras, tem que ser transparentes e os diretores de escola têm que estar preparados e formados para poder cobrar isso de uma forma efetiva. Então, havendo transparência, regra clara, É. e o preço sendo adequado àquilo que foi contratado, eu não vejo problema. Essa é a minha Aí. opinião. Não, e é muito interessante ouvir sua opinião, porque a gente ouve outras de educadores da sala de aula, mas como o senhor mesmo tem essa experiência em várias pontas, né? Já foi secretário, inclusive também fazendo parcerias
com a iniciativa privada para zerar a fila de creches em São Paulo, por exemplo, que foi um dos seus feitos como secretário aqui, né? E foi graças justamente à atuação da iniciativa privada para ajudar nisso, né? Além disso, também como educador, treinador de professores. Então, enfim, acho que é um momento de discutir. Secretário Alexandre Schneider, muito obrigada por estar aqui no nosso programa, atender nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, eu sou um fã de vocês aqui, estou sempre vendo. Obrigado mesmo e vamos em frente. Um abraço. Um Obrigado, abraço. secretário. Abraço, Alexandre. Agora, 12h13. Queria ouvir o professor também, Leonardo Sakamoto, sobre isso, porque quando foi colocado esse leilão, houve uma gritaria danada. Eu acho que a gente até comentou sobre isso, né, aqui, Sakamoto, no dia que esse leilão foi colocado. E agora a decisão da Justiça, que decidiu suspender o leilão. Você acha que é uma decisão acertada da Justiça? O que você tem ouvido dos professores a respeito da terceirização da construção de escolas? Fabíola, até para retomar o que a gente tinha comentado, eu deixando claro, eu não sou contra concessão per se. Nesse ponto eu concordo com o Alexandre, né? A questão eu não sou contra com relação a uma série de serviços correlatos à manutenção da escola ou à construção. A questão é qual que é como essa gestão privatizada dialoga com a gestão pedagógica da escola, porque o locus, o espaço da escola não é dissociado do planejamento pedagógico da escola. O local da escola é um local de referência para a comunidade. Então, por exemplo, uma escola ela vai abrir as portas no final de semana e isso faz parte do processo pedagógico, didático-pedagógico da escola. Vai trazer a comunidade para dentro, para pais, para filhos, enturmar, conectar, integrar, né, tudo isso mais. Isso está previsto no projeto? Isso vai ter um custo a mais? Porque na prática a empresa vai querer o quê? Lucrar, significa economizar. Vai estar envolvido todas essas mudanças que serem necessárias ou serem feitas pelo corpo pedagógico com relação ao espaço físico, poderão ser feitas ou não em nome da lucratividade, do ganho, da mesma forma que a empresa faz com a gestão dos cemitérios de São Paulo. Foi o mesmo que ganhou. Esse é o ponto. E é isso que precisa estar de olho. Muita gente diz que isso não vai acontecer, que isso não vai rolar, que vai ter essa fricção entre os dois lados, o que pode prejudicar os alunos. Os educadores ficam muito preocupados. O Alexandre Pimenta está me escrevendo aqui, ele é professor e ele fala: essa situação é absolutamente equivocada, na minha opinião. Isso vai trazer muita confusão na educação. É polêmico, né, o Josias? A gente estava ouvindo o secretário Alexandre Schneider, ele disse que ele não é absolutamente contra, mas é que é preciso ter fiscalização e transparência, que é o que a gente não vê acontecendo em vários serviços no nosso país. E aí quando você fala, você vai colocar as crianças e os adolescentes brasileiros nas mãos de algum grupo que tem outros interesses, como é que funciona isso? Mas existem as escolas particulares. Qual é a tua opinião, hein, Josias? O Estado brasileiro, e não apenas o Estado federal, mas também os estados, os municípios, está quebrado, né, Fabíola? Com raras exceções que conseguem administrar adequadamente os cofres, o Estado brasileiro está quebrado. Então, a parceria com a iniciativa privada, mais do que uma conveniência, é, por vezes, necessária, é imperioso que se faça. Aí desenvolveram-se vários modelos, as PPPs, parcerias público-privadas, para estimular que a iniciativa privada entre em obras públicas. Desenvolveram-se organizações privadas, chamadas de organizações sociais, mas têm um caráter privado para administrar hospitais, e nem sempre isso dá certo, né? Então, acho que é preciso verificar qual a natureza da parceria e se ela é adequada ou não. A mim me incomoda o fato de que o Estado, privilegiando a parceria com a iniciativa privada, e é uma parceria que, como disse, se tornou imperiosa, porque o Estado não tem dinheiro para todas as atividades. Acho que o Estado, quando se dispõe a sair daquelas atividades que não são prioritárias para o Estado, que têm uma característica mais empresarial, o Estado deveria, ou o pressuposto é de que ele se dedicaria àquilo que é fundamental: saúde, educação, segurança. Agora, se o Estado vai se retirar também da saúde, da educação, então, daqui a pouco estão privatizando a poltrona do governador, a poltrona do presidente da República, do prefeito. Então, me incomoda um pouco essa entrada da iniciativa privada numa área tão crucial
quanto à educação. Essa área deveria ser eminentemente estatal. Então é preciso analisar com muito cuidado, na vírgula, esses contratos, né? A mim me incomoda entrar o Ah, Estado delegar a educação, delegar a saúde, porque o pressuposto era de que nós vamos fazer parcerias aqui com a iniciativa privada para nos dedicarmos àquilo que é essencialmente uma atividade estatal. Estamos abrindo mão também desses setores. e só para Falando finalizar o que o aqui, ó. Josias falou, Fabiola, bem rapidamente, lembrando que a mesma agência que é responsável pela fiscalização da Enel no estado de São Paulo, sim, o estado de São Paulo também é responsável pela fiscalização da Enel, a Arcesp vai ser a responsável pela fiscalização das escolas privatizadas. Você soltou essa pimentinha aí, né? Solta e deixa. Hashtag fica a dica. Hashtag